Olá, meu nome é Caio Barroso e esse vídeo é sobre Donald Trump, golpes de Estado e Estados Unidos. Olha, você sabe que aconteceu a invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos dia 6 de janeiro de 2021. Foi noticiado em tudo quanto é lugar, você viu vários vídeos, você viu várias fotos, inclusive é desse cara aqui que ficou bem famosa, mas você sabe o que foi aquele evento? Ou melhor, você sabe o que Donald Trump tem a ver com aquele evento? Até pouco tempo atrás, nós sabíamos o que tinha acontecido no Capitólio quando ele foi invadido, mas não sabíamos quase nada sobre o papel de Donald Trump nessa história. E quando eu digo até pouco tempo, eu quero dizer até algumas poucas semanas atrás. Quando a comissão do Congresso americano que apura os acontecimentos do dia 6 de janeiro ouviu o relatório de Cassidy Hutchinson. Esse vídeo então vai se dividir em 3 partes. A primeira dela será uma introdução, uma breve introdução do contexto da política americana antes da invasão do Capitólio. A segunda, dando uma breve explicação de como foi a invasão do Capitólio. E a terceira sobre o papel de Donald Trump em tudo isso. O que ele sabia, o que ele queria, o que ele fez e o que ele tentou fazer sem sucesso. E uma coisa importante, nesse vídeo aqui eu não vou ser inocente nem de má fé e dizer que o que eu vou falar aqui é neutro, porque não existe nada que seja neutro nesse mundo. Tudo que você já viu e verá terá um lado e uma certa parcialidade, e nem a água que você bebe é neutra. Ela tem um pH de 6,8, fazendo com que ela seja mais ácida do que 100% neutra. Mas brincadeiras à parte, o meu ponto com isso tudo é dizer que eu vou tentar apontar os fatos e apenas seguir o fio da história que eles contam, mas a conclusão é uma e só pode ser uma. Os acontecimentos do dia 6 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado nos Estados Unidos e que por poucas variáveis não foi uma tentativa bem sucedida. Então não só nesse vídeo, como em nenhum vídeo meu e nenhum vídeo que você viu e verá na sua vida, eu não sou neutro, cara. Eu não sou neutro, eu só tenho certa responsabilidade que os outros não têm. Então, vamos começar explicando o que foi a invasão do Capitólio e em que contexto ela aconteceu nos Estados Unidos. Em 2020 aconteceram as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A disputa entre Donald Trump, que já era presidente desde 2016 do Partido Republicano, e Joe Biden, que era o candidato pelo Partido Democrata. E essas eleições foram assim bem conturbadas, pra dizer o mínimo. Eu lembro que eu combinei, na época da eleição, de ir pra casa de um amigo meu acompanhar a apuração lá das eleições na casa dele. E é claro que a gente nem olhava pra televisão, a gente só tava lá, aquilo ali foi só o contexto pra gente se reunir e ficar conversando e bebendo. Mas eu lembro como se fosse hoje, do número da porcentagem de votos apurados aparecendo na televisão, quando eu cheguei na casa desse amigo, e ao longo de toda a madrugada, esse número tinha mudado no máximo, assim, 3 pontos pra cima, 5 pontos pra cima. Em outras palavras, lá nos Estados Unidos, não é que nem aqui no Brasil não, que o resultado da eleição sai no mesmo dia. Lá normalmente demora um bom tempo. Só que até levando em conta esse tempo longo que já demora normalmente, podemos dizer que nessas eleições de 2020, a demora foi muito maior do que o normal. Demorou muito, cara. Demoraram dias pra sair o resultado oficial. E a eleição, que aconteceu no início de novembro, teve seu resultado oficial quase na metade do mês de novembro. E com o passar da contagem dos votos, que demorou muito, várias denúncias de fraude começaram a pipocar de dentro das bases de Donald Trump. A base da acusação era de que em 6 estados os democratas estavam fazendo uma fraude eleitoral e angariando milhões de votos para Joe Biden. Votos esses que seriam fraudulentos. E como a contagem dos votos demorou dias e dias, quanto mais ela ia avançando e mostrando que Biden ia provavelmente ganhar, mais a base de Trump acusava de fraude e também acusavam a fraude de ser o principal motivo de toda a demora. Claro, não da demora que já tem normalmente, mas dessa demora a mais do que o normal. E nos Estados Unidos, assim como em vários países do mundo, existe um sistema de mecanismos em que um candidato pode pedir para esse sistema verificar se está acontecendo de fato fraude ou não, pedir uma recontagem ou alguma coisa do tipo. E o Trump utilizou desses mecanismos. Na verdade, ele utilizou de todos os mecanismos possíveis para tentar emplacar essa acusação de fraude. E por que eu digo emplacar, tentar emplacar?
Simples, porque mesmo com todos esses mecanismos, mesmo com tudo, não há qualquer indício até os dias de hoje de fraude eleitoral. Ou melhor, não houve até hoje qualquer indício de fraudes eleitorais que fossem possíveis de modificar o resultado das eleições. E aqui eu não digo que não há indícios porque eu quero, não. Nem mesmo o Trump tinha indícios. Ele mesmo não conseguia provar por que a acusação dele de que havia fraude era verdadeira. E até hoje é assim, até hoje ele não conseguiu provar isso. E com o passar dos dias e com as contagens já definindo vitória para Biden, o Trump acabou ficando meio que contra a parede, porque ou ele conseguia provar de que houve de fato fraude nas eleições, ou ele aceitava a derrota. E quando o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, disse no início de dezembro que não havia qualquer indício de fraude, isso abalou muito qualquer tentativa de acusação por parte de Donald Trump. Esse fato, essa fala do procurador-geral foi um choque tão grande, não só por conta do Barr ser o procurador-geral dos Estados Unidos, mas também porque o Barr sempre foi muito próximo de Donald Trump e cumpriu o seu período como procurador-geral, sendo sempre muito fiel a ele. Como dito pela própria jornalista Katie Banner, o William Barr trouxe o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para mais perto da Casa Branca do que qualquer procurador-geral já tinha feito em meio século. Barr tomou decisões que encaixaram precisamente com o desejo do Sr. Trump e as demandas de seus aliados políticos. Então, quando esse cara, um cara que é super aliado do Trump, com um cargo de suma importância na investigação de um crime eleitoral, diz que não houve nenhum crime eleitoral, nenhuma fraude, isso foi mais do que o suficiente para provar de que, de fato, não houve fraude. Ou melhor dizendo, não é esse fato que faz provar que não houve fraude, mas sim a falta de provas para fraude. Mas esse fato político foi decisivo para que as pessoas da própria base do Trump olhassem aquilo ali e pensassem, pô, então não foi fraude. Imagina um jogo de futebol em que o atacante de um time ia marcar o gol, só que aí o goleiro derruba ele sem querer, e aí todo mundo fala que é pênalti, e aí levanta o próprio jogador, que teoricamente sofreu o pênalti, e fala que não foi pênalti não. Isso acaba um pouco com a moral de quem tá pedindo o pênalti, de quem tá pedindo o lance do pênalti. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui, só que em escala astronômica, em escala política dos Estados Unidos. E essa situação toda só deu em um resultado, com Joe Biden ganhando as eleições, por ter de fato ganho, e consagrando-o como então o próximo presidente dos Estados Unidos. E então, como Trump não conseguiu provar e nem emplacar a narrativa de que houve fraude eleitoral, das duas opções que ele tinha, uma foi por água abaixo, e agora ele só poderia aceitar o resultado e deixar de ser o presidente dos Estados Unidos. Mas ele tinha uma terceira opção. Golpe. E aqui entra, de fato, a invasão do Capitólio. Só que antes, vamos fazer um rápido apanhado sobre a ordem cronológica das coisas. Dia 3 de novembro teve a eleição. Dia 7 começaram a sair os primeiros resultados que deram vitória para o Joe Biden. No dia 1º de dezembro veio a confirmação por parte do William Barr, aquele que eu já falei, de que não houve fraude, e ao longo de todo o mês de dezembro estavam sendo feitas as preparações para a transição do presidente. A ideia é que no dia 6 de janeiro iriam oficializar a contagem dos votos do colégio eleitoral em uma sessão no Congresso, e isso basicamente é dizer que a galera do Congresso ia falar, ganhou mesmo, é isso. E depois disso, no dia 20, 14 dias depois, o Joe Biden iria de fato assumir a presidência dos Estados Unidos. E agora que você já sabe mais ou menos a cronologia dos fatos, podemos ir para a invasão do Capitólio. Então, agora você já sabe o contexto das coisas. Podemos, de fato, começar a falar sobre os acontecimentos do dia 6 de janeiro de 2021. Existe um documentário de mais ou menos 40 minutos contando passo a passo do que aconteceu no dia 6 de janeiro. E eu tô falando passo a passo quase que literalmente, porque ele mostra exatamente, assim, de minuto a minuto, como que as coisas iam acontecendo. Não no sentido político, mas no sentido de fato, como que eles invadiram, por onde entraram, como que quebraram as janelas,
esse tipo de coisa. E como a minha ideia aqui é focar mais no papel do Donald Trump no meio disso tudo, eu vou deixar o link do documentário aqui na bibliografia do vídeo, ó. Você pode ver, tá passando aqui em cima também. E eu vou fazer isso para quem quiser ver mais aprofundadamente, tá aqui o link, mas eu vou dar um panorama bem resumido do que aconteceu. Tudo que eu vou falar agora nessa parte do vídeo foi tirada desse documentário, então se você quiser uma explicação mais profunda, é lá que você vai achar. Então vamos lá, em resumo, o que aconteceu? Enquanto acontecia a contagem de votos no colégio eleitoral no Congresso, que é o Capitólio, ali perto, em um palanque, ali perto, em um parque, em frente à Casa Branca, estava sendo organizada uma manifestação pró-Trump, e na qual o próprio Trump iria discursar. E essa manifestação aconteceria no mesmo momento em que a contagem de votos estivesse acontecendo, e a uma distância de menos de 30 minutos andando do Capitólio. Se tu vê no mapa, você vai ver como que as coisas são próximas daquilo que eu tô falando. Assim, são 3 quarteirões, sei lá. Muitas das pessoas que estavam lá realmente estavam pelo Trump, sem qualquer planejamento prévio de invadir o Capitólio. Mas como demonstrado no próprio documentário que eu falei antes, muitos ali já planejavam o que estava para acontecer tempos antes do dia 6. Só para você ter uma ideia, plantas do prédio do Capitólio já circulavam por grupos e fóruns na internet, e nesses mesmos grupos e fóruns circulava um planejamento para essa invasão, e assim, o que levar, que tipo de armamento levar, a frequência do rádio que eles iam se comunicar, falando pra galera levar rádios. E o mais doido de tudo, tava tendo tipo um debate sobre qual político eles iriam assassinar primeiro, como se fosse assim, a ordem de quem eles iriam matar quando estivessem lá dentro. Porque lembre-se, tava tendo a sessão no Congresso que ia falar assim, realmente foi o Biden que ganhou as eleições. Então assim, bem importante o que estava acontecendo. E dentro desses grupos que estavam tentando fazer esse ato de invasão do Capitólio, haviam organizações específicas, como os Proud Boys, os 3%ers e o The Oath Keepers. Além dessas, é claro, tinham várias outras organizações, mas essas 3 são as maiores, e elas basicamente planejaram e executaram a invasão do Capitólio. E desses 3 grupos que eu falei, apenas os Proud Boys são abertamente neofascistas, assim, eles nem escondem. Enquanto os outros 2 grupos, eles são considerados grupos de extrema direita, mas que fogem da definição de neofascistas exatamente pelo peso da palavra que a palavra tem hoje. Ou seja, basicamente os 3 são neofascistas, só que 2 não assumem porque, assim, ia ser feio demais assumir isso. E o primeiro assume mesmo e foda-se, e é na mesmo, e é isso. E cara, guarda essa informação, principalmente a de que os Proud Boys são abertamente neofascistas, porque em breve essa informação vai ser bem relevante. E sim, o número de membros dos Proud Boys triplicou depois que o Trump falou isso num debate ao vivo na televisão nacional. Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name. Give me a white name. Supremacists and white supremacists and white Proud Boys. Stand back and stand by. É nesse nível que a gente tá falando. Mas então, continuando. Obviamente não era a totalidade dos manifestantes do dia, mas esses grupos que falavam abertamente em invadir o Capitólio estavam lá e estavam preparados para isso, e de fato foram quem direcionaram, por assim dizer, a manada de pessoas que estavam ali só pelo debate, só pela manifestação, melhor dizendo, para a invasão do Capitólio. Então, o Trump vai para esse parque em frente à Casa Branca, faz o seu discurso lá na manifestação e vai embora na limusine presidencial de volta para o West Wing. Só que depois que ele foi embora, os manifestantes que continuavam no parque começaram a se locomover para o Capitólio, para protestar, né, ao redor do Congresso, enquanto acontecia a contagem oficial de votos que daria a vitória para o Joe Biden. E o Trump, ele falou pra galera ir lá. Claro que ele não falou pra galera invadir, mas ele falou, vão pra lá se manifestar, como você pode ver agora no vídeo. We're gonna walk down to the Capitol. Mas aí você pode se perguntar, mas Caio, por que eles estavam protestando? Eles estavam protestando pra quê? Então, eles estavam protestando para impedir que as eleições fossem fraudadas. Mas Caio, você não falou que as eleições não foram fraudadas e que não foi encontrado qualquer indício de fraude? Sim, eu falei isso. Mas você sabe quem falou o contrário disso que eu tô falando? Toda a mídia que apoiava Donald Trump. President Trump won this election. They were flipping votes. Steal the election in Philadelphia. When you win in a landslide and they Steal the election in Atlanta. and it's rigged, Steal the election in Milwaukee. it's not acceptable. This is outrageous.
a lie spread by the president and his closest allies. Let's call out cheating when we find it. Some of whom stoked calls for violence. All hell is going to break loose tomorrow. Everyone's going to remember who actually stands in the breach and fights tomorrow and who goes running off like a chicken. E como uma mentira contada muitas e muitas vezes pode se tornar uma verdade para uma pessoa e para milhares de outras também, essa galera acreditavam e até hoje acreditam piamente de que, na verdade, houveram fraudes nas eleições de 2020. Então a vibe de vários dos manifestantes lá não era de tomar o Capitólio de sacanagem. Era para impedir que um processo fraudulento desse a vitória, entre aspas, para Joe Biden, que teoricamente tinha fraudado as eleições. Então essa era a vibe da situação. E quando você vê por esse prisma, você começa a entender por que tantas pessoas foram cooptadas por toda essa mentira. Afinal, quem que não gostaria de se sentir lutando contra tudo e contra todos por aquilo que é obviamente certo e ficar, teoricamente, do lado certo da história? Qualquer um gostaria disso. É um sentimento muito bom e é por isso que tanta gente foi. Mas, infelizmente, o motivo da presença de algumas dessas pessoas não era tão inocente quanto esse, como eu já falei aqui dos grupos que eu já citei anteriormente. Os Proud Boys, os Oath Keepers e os 3%ers, eles não estavam ali apenas para impedir, ou pelo menos para manifestar contra um golpe que estava acontecendo. Então, quando você pensar nos manifestantes do dia 6 de janeiro, pensa que tem realmente uma porrada de lá, mas pensa também que tem muita gente sendo enganada. E eles são, sei lá, aqui claro que eu tô chutando um número, mas eles são, sei lá, 60%. Eles são a maioria, os que estão sendo enganados. Mas isso, obviamente, não tira a responsabilidade deles pelos que eles fizeram, pelo amor de Deus, não tô falando isso. Mas continuando. Quando os manifestantes chegaram no Capitólio, a situação começou a sair do controle. Haviam pouquíssimos seguranças naquele dia e o reforço da Guarda Nacional demorou 4 horas para chegar no local. E é claro, se você quiser saber o porquê disso, por que tiveram pouquíssimos seguranças e por que a Guarda Nacional demorou tanto, lá no documentário ele explica tudo disso, ou pelo menos questiona e pontua essas coisas. Então, pouco tempo depois do discurso de Trump, o Capitólio já havia sido invadido, a sessão de contagem de votos do colegiado foi paralisada e os deputados e trabalhadores do Congresso tiveram que sair às emergências do local. Uma pessoa morreu de ataque cardíaco, uma morreu de derrame, uma de pisoteamento pelos manifestantes e uma baleada por um policial ao tentar invadir a Câmara dos Representantes enquanto os deputados ainda se encontravam lá fazendo a sessão. Então pensar em invasão do Capitólio é pensar isso. Poucos seguranças tomando conta, uma população extremamente enraivecida, um fato político muito marcante acontecendo lá dentro e grupos neonazistas paramilitares tentando invadir o Congresso e utilizando da manada, por assim dizer, do efeito manada causado pela quantidade de pessoas a seu favor e conseguir invadir de fato o Congresso. As cenas após a tomada do Capitólio foi de verdadeiramente uma conquista por parte dos manifestantes, que conseguiram de fato impedir a sessão de acontecer naquele dia. Tem várias fotos e vídeos dos manifestantes rodeando o Senado e a Câmara dos Representantes. Alguns deixaram até um bilhete pro Mike Pence, que já entra nesse vídeo. Outros quebrando objetos, fotografando documentos oficiais. Mas aí a Guarda Nacional chegou e uma parte da galera foi presa, a outra fugiu. E no dia seguinte a contagem dos votos continuou normalmente, né? O máximo que aquilo tudo ali causou, além do fato político enorme da invasão do Capitólio, foi o adiamento de um dia da sessão. Consolidou o Biden, ou que pelo menos deu a vitória eleitoral para o Biden. E o Biden, no final das contas, ainda assumiu na data certa, no dia 20. Ele ainda assumiu a presidência no dia certo. Em outras palavras, essa invasão acabou que, na prática, não ter mudado muita coisa. Então, assim, eles meio que conseguiram o objetivo deles de paralisar a contagem dos votos, mas ao mesmo tempo ela só aconteceu no dia seguinte e eles não conseguiram de fato impedir o golpe, entre aspas, de acontecer. Então eles queriam que a contagem de votos parasse e que Trump de alguma forma continuasse no poder por mais 4 anos. E esse seria o resultado legítimo para eles. Por que a invasão, apesar de ter sido um sucesso, não conseguiu conquistar nenhum dos objetivos que ela almejava? E o motivo disso está mais no que aconteceu na alta cúpula do governo dos Estados Unidos do que aconteceu naquele dia no Capitólio. E a figura mais importante da alta cúpula do governo dos Estados Unidos estava bem sumida quando toda essa invasão aconteceu. Afinal de contas, onde é que estava Donald Trump
quando tudo isso acontecia? O que ele fez nos dias anteriores à invasão e nas horas logo em seguida, após a invasão? Porque se o que os manifestantes queriam não aconteceu e Donald Trump não conseguiu ficar mais 4 anos no poder, é porque alguma coisa impediu ele de tomar o poder. Ou ele simplesmente aceitou o resultado eleitoral, mas, como vamos ver, não foi isso que aconteceu. Então agora entramos para a parte mais importante desse vídeo e no motivo de você ter clicado nesse vídeo para começo de conversa. O que o Donald Trump fez durante a invasão do Capitólio? Qual era o plano dele? Ele sabia que essa invasão ia acontecer? Ele teve dedo na organização? Hoje, no Globo Repórter. Violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland. Are you prepared to specifically do it? I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right wing. So what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see Well, peace. then do it, sir. Say it. Do it. Say it. You want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me a White name. supremacists and Would right you like me to condemn? Proud supremacists and right Proud Boys. Stand back and stand by. But I'll tell you what. Por um bom tempo não se soube tudo o que Donald Trump tinha feito dias após a invasão do Capitólio, durante e logo após a invasão ter acontecido. Para ser sincero com vocês, até hoje não sabemos direito exatamente tudo o que ele fez. Mas depois de que o Comitê de Investigação dos Fatos do dia 6 de janeiro começou lá nos Estados Unidos, a gente descobriu muita coisa nova que a gente não sabia, por exemplo, quando a invasão aconteceu. E um parênteses, esse vídeo aqui está sendo gravado no dia 2 de julho de 2022. Então, se você está vendo esse vídeo no futuro e já tem alguma notícia mais bombástica que eu não vou falar nesse vídeo aqui, é por conta disso, tá? Não é porque eu deixei de fora de propósito, não. No momento em que eu gravo isso, os trabalhos desse comitê ainda estão rolando, não terminaram. Muitas outras informações ainda serão destacadas e o quebra-cabeça do que o Trump e o alto escalão do seu governo fizeram naquele dia ainda será melhor montado. Mas de qualquer forma, já temos informações bastante bizarras. Eu vou usar como fonte para essa parte do vídeo o log de chamadas realizadas de dentro da Casa Branca no dia 6 de julho, o depoimento da ex-assistente de staff da Casa Branca, a Cassidy Hudson, os resultados concretos dos trabalhos realizados pelo comitê do dia 6 de janeiro, esses 3 livros aqui, que aliás eu recomendo muito, e diversas notícias publicadas ao longo dos meses de novembro, dezembro e janeiro de 2021. E todas essas fontes, quando eu estiver falando sobre algum fato em que essas fontes suportam esse fato, elas vão estar passando aqui no canto da tela. Então, vamos começar do começo. As movimentações de Trump desde a eleição até o dia 5 de janeiro. Em um primeiro momento, o Trump buscou emplacar a ideia de que a eleição havia sido fraudada, como eu já falei aqui. Esse ponto era importantíssimo em qualquer ideia de permanência no poder, seja por de fato ter havido fraude e seja por tentar emplacar uma fraude que de fato não aconteceu. Porque caso a ideia de que tivesse acontecido uma fraude, seja isso verdadeiro ou não tivesse sido acatado pelo grande público, não adiantava nem todo mundo da alta cúpula do governo ter apoiado Trump no golpe. Seria muito difícil disso se manter. Então o mais importante seria formar uma história convincente de que houve fraude. E isso aconteceu. Com a ajuda da alta staff aliada de Trump, e aqui eu cito o Rudy Giuliani, o Steve Bannon e muitos outros nomes que ficaram com ele verdadeiramente até o fim, eles conseguiram juntos formar essa ideia de que houve fraude. E isso fez com que os Estados Unidos entrassem em um estado de ebulição que verdadeiramente comprometeu qualquer transição pacífica entre o poder de Trump e de Biden, porque, um lado estava dizendo que tinha sido roubado pelo outro, e o outro lado estava dizendo que o outro lado está tentando roubar para ele, e todo mundo tá roubando essa porra. Então por que o lado de Trump, que estava sendo roubado, aceitaria uma transição de forma tão pacífica? Entendeu? E essa era a justificativa de toda essa ideia, causar um rebuliço que justificasse ações mais energéticas. E de qualquer jeito, o segundo passo que Trump realizou foi o contato com as Forças Armadas e com o Procurador-Geral dos Estados Unidos. E aqui as coisas ficam um pouco interessantes. A ideia geral era convencer os generais, por assim dizer, a embarcar nessa ideia golpista e convencer também o Procurador-Geral a oficialmente declarar fraude nas eleições.
E por que isso? Porque, como dito pelo próprio general Mark Milley, e aqui guarda o rosto desse cara porque ele vai voltar muito nessa história, ele disse que você não pode dar um golpe sem os militares. Você não pode dar um golpe sem a CIA e o FBI. Somos nós os caras com as armas. E mesmo que os generais estivessem do lado de Trump, ainda assim seria necessária uma versão oficial para que a fraude se tornasse de fato um fato político concreto. E quem faria isso? O procurador-geral. Caso ele embarcasse nessa ideia golpista, ele poderia acusar de uma fraude eleitoral e, posteriormente, o Departamento de Justiça americano poderia fazer de tudo para que essa história se tornasse verdadeira, mesmo que ela não tenha sido de fato. Mas o que importa é o oficial, você entende? Não importa se a fraude aconteceu ou não. Se você maquiar a história, ela ter acontecido ou não é irrelevante. Entretanto, se você lembra do início desse vídeo, você lembra que o procurador-geral William Barr, mesmo sendo um aliado de Trump, não aceitou comprar essa ideia de fraude quando ela de fato não existia. Ele anunciou oficialmente que não houve qualquer tipo de fraude e fez isso como uma forma de manter a legalidade institucional americana e de dar um basta na tentativa do Trump de dar um golpe. E pô, você lembra do início do vídeo? Você lembra que eu falei que foi exatamente quando esse cara fez isso que meio que a ideia de uma fraude começou a ficar impraticável? Exatamente, porque não foi porque não houve fraude, mas foi sim porque esse cara falou que não houve fraude. Vocês estão entendendo a nuance da parada? E aqui entramos pela primeira vez nos relatos da ex-assistente de Steph da Casa Branca, a Cassidy Hutchinson. Ela trabalhou na Casa Branca e esteve relacionada com o que aconteceu com o Trump durante esse período conturbado. E o relato que ela deu no comitê do dia 6 de janeiro é bizarro. Disse a Cassidy Hutchinson de que ela, assim que ela viu a notícia na mídia de que o William Barr, o procurador-geral, disse que não houve fraude, ela ouviu um barulho de um vidro quebrando no andar de baixo da Casa Branca. Daí ela desceu a escada, foi até a fonte do barulho, que tinha sido na cozinha. Chegando lá, ela encontrou o Trump conversando com uma pessoa, em que não vem ao caso aqui, e do outro lado da cozinha, uma parede cheia de ketchup e no chão um prato quebrado, um bando de comida caída no chão. Ela viu que tinha um funcionário limpando essa sujeira na parede e ela perguntou para esse funcionário, que confirmou de que sim, o Trump, quando tinha lido a notícia, pegou o prato e tacou na parede da Casa Branca. After Mark had returned, I left the office and went down to the dining room, and I noticed that the door was propped open and the valet was inside the dining room changing the tablecloth off of the dining room table. He motioned for me to come in and then pointed towards the front of the room near the fireplace mantle and the TV, where I first noticed there was ketchup dripping down the wall and there's a shattered porcelain plate on the floor. The valet had articulated that the president was extremely angry at the Attorney General's AP interview and had thrown his lunch against the wall, which was causing them to have to clean up. So I grabbed a towel and started wiping the ketchup off of the wall to help the valet out. And he said something to the effect of, he's really ticked off about this. I would stay clear of him for right now. He's really, really ticked off about this right now. E sim, nesse nível de saúde, tacar prato na parede quando fica puto. Mas agora, só um parênteses. Ver as sessões desses relatos da Cassidy foi muito engraçado, porque a mulher que fazia perguntas pra ela perguntou, assim que ela terminou de contar essa história que eu contei pra vocês, ela perguntou, senhora Cassidy Hutchinson, o presidente Trump já teve esse comportamento outras vezes? E aí eu fiquei tipo assim, pô, não, tá ligado? Não é possível que o Trump faça isso mais vezes. Daí, olha o que ela respondeu quando a mulher fez essa pergunta, cara. And Ms. Hutchinson, was this the only instance that you are aware of where the president threw dishes? It's not. And are there other instances in the dining room that you recall where he expressed his anger? There were several times throughout my tenure with the Chief of Staff that I was aware of him either throwing dishes or flipping the tablecloth to let all the contents of the table go onto the floor and likely break or go everywhere. Mas enfim, não havia a confirmação oficial de fraude e o procurador-geral deixou isso bem claro.
mas isso até seria contornável porque era só ter o exército no bolso do Trump que ele poderia posteriormente lutar a guerra de narrativa pela fraude, ou seja, poderia ficar falando essa mentira várias vezes até que ela virasse uma verdade, construir fatos ali que desse base para essa ideia dele, etc. Acontece que quando as coisas foram caminhando e o próprio William Barr disse que não houve fraude, e aqui um parênteses, o William Barr se demitiu logo depois, se separou do Trump. Quando isso aconteceu, o general Mark Milley sentiu um cheiro de merda vindo de toda essa treta. Lembra que eu falei que ele ia voltar? É agora. Ele sentiu tanto cheiro ruim que genuinamente achou que haveria pelo menos uma tentativa de golpe por parte de Trump e acabou tomando as medidas necessárias para impedir que isso acontecesse. E sim, esse é um fato bastante interessante do Estado americano. Os militares normalmente não se envolvem em golpes nem em qualquer tentativa de ruptura institucional nos Estados Unidos. E é claro que eles se envolvem em quase todas as tentativas de golpes militares e tentativas de rupturas institucionais fora dos Estados Unidos, mas dentro dos Estados Unidos eles são bem legalistas. Então eu não vou explicar aqui tintim por tintim, mas se você quiser ver como que isso aconteceu passo a passo, eu recomendo ler o livro I Alone Can Fix It, da Carol Leoning e do Philip Rucker. Esse livro explica exatamente essa relação do Trump com os militares e como que isso se degringolou até não ter mais jeito, que é o que eu vou contar agora. O resultado dessa tentativa de aproximação com os militares para que eles defendessem um golpe simplesmente não deu certo. E o próprio Mark Milley, que eu já falei aqui, combinou com todos os outros generais que se demitissem caso o Trump desse qualquer ordem golpista. E então, assim, os militares estavam realmente fechados em não apoiar qualquer tentativa de golpe, e isso inclui também, é claro, o FBI e a CIA. E os chefões, por assim dizer, dessas instituições, da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, da CIA, da FBI, deixaram isso bem claro. E cara, só pra você ter uma ideia do quão pesado estava o clima. De acordo com esse mesmo livro que eu falei, o general Mark Milley conversou brevemente com a Nancy Pelosi. E ela é a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. E eles estavam conversando sobre a questão dos armamentos nucleares. A Nancy, para você entender, ela é tipo o Arthur Lira daqui. Ela é como se fosse o presidente da Câmara. Ela questionou o general Mark Milley sobre como os militares iriam proceder caso Trump tentasse utilizar armas nucleares por algum motivo. E o general respondeu que não haverá nenhum uso acidental de armas nucleares. E aí a Nancy Pelosi respondeu, perguntando para ele: como que você pode me garantir isso? E aí o Mark Milley respondeu, encerrando o assunto, de vez, dizendo: senhora, há um processo. Nós iremos apenas seguir ordens legais. Iremos apenas seguir ordens que são legais, éticas e morais. Ou seja, fica tranquila que a gente não tá colado com golpista. E olha, eu vou falar uma coisa que é óbvia, mas é claro que essa conversa por si só não significa nada. Mas ela é bastante simbólica para poder representar o nível de toda a incerteza que estava tendo nos Estados Unidos naquela época. E se você quiser coisas mais concretas assim, leia o livro, leia os 3 livros que eu recomendei, porque se eu for fazer um e-book virtual lendo eles aqui com você, um audiobook, vai ficar um vídeo de 24 horas. Mas de qualquer forma, é bizarro isso. O presidente da Câmara estava discutindo com um dos maiores militares do país a garantia de que o presidente dos Estados Unidos não usaria armas nucleares para dar um golpe. É bizarro, cara. E novamente, isso não significa que Trump usaria armas nucleares ou estava tentando usar essas armas, mas demonstra que quem era contra o golpe temia com que ele fizesse isso. E só por esse fato eu já fico assustado. E com isso, com a ameaça de demissão generalizada dos generais e com o não apoio dos militares para dar esse golpe de Estado, Trump acabou ficando com menos e menos chances de se perpetuar na presidência. Nem os militares, nem a opinião pública puderam ficar do jeito que ele queria, o que fez com que ele se voltasse para a última força política que o apoiaria, ainda que fosse para apoiá-lo a dar um golpe de Estado: os seus apoiadores. E não qualquer apoiador, os seus apoiadores mais fiéis. E aqui chegamos nos dias anteriores ao dia 6 de janeiro, e começando, portanto, as horas finais de Trump para que ele faça algo para se perpetuar no poder, porque senão, vapo. E o Trump sabia exatamente quem era o homem que iria ajudá-lo nessa tentativa. O nome dele é Mike Pence. Lembra que eu falei que ele ia voltar lá no início do vídeo?
O Mike Pence era o vice-presidente dos Estados Unidos na época, e no dia 6 de janeiro seria ele quem iria presidir a sessão de contagem dos votos do colegiado que dariam a presidência para o Joe Biden. Então pensa que quando deu toda a invasão do Capitólio, era o Mike Pence que estava comandando a sessão que iria oficializar o Biden como presidente, só para você entender o que está acontecendo. E daí, dias antes, Donald Trump tentou, de diversas maneiras, pressionar o Mike Pence para que ele, no dia 6, durante a contagem dos votos, se recusasse a continuar a contagem, dizendo que havia fraude e que por isso ele não podia continuar com a contagem. E isso, com toda certeza, daria um caos generalizado enorme, porque se o cara que está presidindo a sessão de contagem dos votos disse que houve fraude, não há o que fazer e, no mínimo, os trabalhos daquela sessão serão paralisados. E o Mike Pence sempre foi próximo de Donald Trump. Ele era do mesmo partido de Trump, era vice-presidente dos Estados Unidos, então, assim, querendo ou não, ele era uma figura bem próxima de Trump. E, cara, de acordo com os relatos de outro livro que eu também já recomendei aqui, o livro Peril, do Bob Woodward, o Mike Pence realmente considerou fazer isso. Ele realmente considerou embarcar nessa jornada na tentativa de dar um golpe de Estado. Ou melhor, ele realmente pensou em boicotar a sessão, acusar de fraude eleitoral e parar os trabalhos que iriam oficializar o Biden como vencedor das eleições, em outras palavras, ajudar o Trump na tentativa de dar o golpe. Só que quanto mais se aproximava o dia 6, mais esse posicionamento do Mike Pence foi mudando. E nos 45 do segundo tempo, ele avisou que não ia fazer qualquer tentativa do tipo e que iria normalmente seguir com os trabalhos da sessão. E isso deixou o Trump absurdamente putaço, porque agora ele meio que não teria ninguém apoiando ele, ninguém do seu lado. Simplesmente ninguém para apoiá-lo na tentativa de dar um golpe de Estado. E eu não sei se você percebeu isso nas imagens e vídeos que eu já coloquei aqui da invasão do dia 6 do Capitólio. Mas em vários momentos, os manifestantes que estavam invadindo o Capitólio ficavam gritando: enforquem Mike Pence, enforquem Mike Pence. E era exatamente por isso. Os manifestantes se sentiram traídos pelo Mike Pence, que nos 45 do segundo tempo decidiram não apoiar o Trump na tentativa de golpe, que para os manifestantes, lembre-se, não era golpe, mas sim a justiça das eleições, que as eleições foram fraudadas e que não sei o quê. If Mike Pence does the right thing, we win the election. All Vice President Pence has to do is send it back to the states to recertify, and we become president, and you are the happiest people. Mike Pence didn't have the courage to do what should have been done to protect our country and our Constitution. E, gente, novamente, eu não estou falando isso dessas pessoas, que elas estavam sendo alienadas e nada do tipo, para defender elas. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu acho que ver essa situação desse prisma, pelo menos, explica algumas coisas que não poderiam ser explicadas se fôssemos ver a situação como um bando de nazista, golpista, querendo derrubar o governo. Afinal, por que nenhum policial foi assassinado pelos manifestantes? Tem vídeos dos manifestantes dizendo que esse não é o interesse deles, que os policiais não são os inimigos deles. Então perceba que é um bando de alucinado, em teoria da conspiração, maluco da cabeça, mas também pensa que essas pessoas, isso não significa que elas não tenham responsabilidade de seus atos. Pelo contrário, eles têm muita responsabilidade do que eles fizeram. E isso faz com que você tenha a visão perfeita do que aconteceu e explica perguntas, como eu já falei antes, de por que, por exemplo, não houve assassinato em massa de pessoas, não houve, enfim, coisas mais absurdas que poderiam ter acontecido, mas que não aconteceram. E pra quem já conhece meu canal há mais tempo, sabe que tipo de coisas são essas que poderiam ter acontecido. Pra quem viu o meu vídeo da guerra da Ucrânia, sabe o que os manifestantes de lá fizeram na época do Euromaidan e sabe que não foi legal. Mas enfim, continuando, sem o Mike Pence, Trump estava praticamente sozinho. No fundo mesmo, ele só tinha os seus apoiadores que acreditavam nessa conversa toda e os neofascistas. E é aqui que começa uma série de movimentações realizadas pela alta cúpula trumpista e principalmente por Steve Bannon e por Rudy Giuliani, para organizar, por assim dizer, os atos do dia 6 de janeiro. E aqui eu tenho que ser claro e direto. Na época que aconteceu, não sabíamos da ligação que Trump tinha com a invasão. Tínhamos apenas alguns indícios, como alguns tweets que ele ficava publicando e falando pra galera ir no dia 6, e de acordo com um dos tweets do próprio Trump, ele falava: estejam lá e sejam selvagens. Mas a ideia de que Trump sabia o que ia acontecer era praticamente impossível de se comprovar até alguns dias atrás. Com o comitê do dia 6 de janeiro que eu já falei,
a investigação avançou e essa situação mudou de quadro. E hoje já sabemos de um fato que muda completamente a visão de tudo. Trump sabia que o Capitólio seria invadido. Trump sabia que grupos armados iriam invadir o Capitólio e que iriam tentar parar a contagem dos votos. Trump estimulou essa galera a ir para lá e Trump queria que isso de fato acontecesse. Era literalmente a última chance dele de se perpetuar no poder e não havia muito mais a perder naquele ponto, então ele deixou rolar. Então aqui chegamos no dia 6 de janeiro. Leve em conta que sabemos que Trump sabia de tudo e que estimulou que isso acontecesse com tweets e outras mensagens em discursos. Mas agora aqui um parênteses. Pensa que isso que eu já falei, o que eu vou falar agora, é só o que sabemos. Pensa em tudo que não sabemos e que nunca iremos saber ainda. Tem muita coisa ainda, gente, para ser descoberta. Mas continuando, o que eu vou falar agora é bizarro. No dia 6, Trump acordou cedo na Casa Branca e 8h23 da manhã, que é quando temos o primeiro registro de uma ligação telefônica, Trump liga para Steve Bannon. A sua primeira ligação foi para Steve Bannon, que aqui eu já falei para vocês que é da alta cúpula trumpista, e ele é uma das pessoas mais influentes dentro desse universo. Posteriormente, ficamos sabendo que tanto Steve Bannon quanto outras figuras chaves para a alta cúpula trumpista estavam todos hospedados em um hotel chamado Willard Hotel. Lá, toda essa alta cúpula serviu como meio que uma central de comando do que iria acontecer no dia 6, tanto para tentar entender o que e como que as coisas estavam acontecendo enquanto elas aconteciam, mas também para servir de cérebro de operação de toda a invasão do Capitólio. E, gente, aqui não é cérebro de operação no sentido de que eles iam comandar a invasão, mas no sentido de poder auxiliar o Trump no que fazer enquanto a invasão acontecia, e invasão essa que o Trump sabia, mas que ele não organizava, entendeu? Ele só incentivava a galera e, enfim, ficava na dele esperando acontecer. Então, pelo amor de Deus, não me entendam mal, eu não tô falando que ele direcionou a invasão, ele era tipo um comandante do que estava acontecendo. Mas voltando, essa galera toda estava hospedada num hotel, e esse hotel estava a 1 quarteirão de distância da Casa Branca. E foi para pessoas desse hotel em que a maioria das ligações de Trump de manhã foram feitas. Além do Stephen Bannon, Trump também conversou com Rudy Giuliani, que eu já falei aqui, e com um deputado aliado chamado Jim Jordan. E quando deu 9h02 da manhã, de acordo com os registros do log da Casa Branca, Donald Trump conversou com o vice-presidente Mike Pence. Claro que não sabemos o que Trump conversou com Mike Pence, mas se fosse para apostar dinheiro, eu apostaria tudo o que eu tenho de que essa ligação foi meio que uma última pressão para tentar fazer com que Pence mudasse de ideia de volta e apoiasse a ideia de fraude eleitoral e tentasse não realizar a sessão de contagem dos votos do colégio eleitoral no Capitólio. Mas, pelo visto, não deu muito certo essa última tentativa. Mais ou menos 11 da manhã, ele vai até o Salão Oval e encontra sua família. Ele faz uma última ligação para Mike Pence às 11h20 e, a partir daí, nenhuma outra ligação é feita ao longo de toda a manhã e praticamente ao longo de toda a invasão do Capitólio. O log de ligações da Casa Branca simplesmente fica vazio. Trump, então, vai até a manifestação em que ele ia discursar. Você lembra que eu já falei aquela manifestação que ele ia discursar? E lá ele discursa e incentiva que seus apoiadores vão até o Capitólio e se manifestem lá na frente. E ele já sabia, né, que grupos como os Proud Boys estavam organizados para invadirem, e sabia também que toda aquela galera na manifestação seguiria, por um efeito manada, essa invasão. E depois de discursar por 1 hora, Trump encerra sua fala, pega a limusine presidencial e não sabemos mais o que ele fez. Ou melhor, não sabíamos até uma semana atrás. E é aqui que o relato de Cassidy Hudson volta à tona. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora, porque essa é a parte mais importante e mais interessante do vídeo. Quando Donald Trump entra na limusine, ele dá uma ordem para quem então era o chefe do Serviço Secreto dos Estados Unidos, o Robert Engel, que estava dirigindo a limusine, para que ele levasse Donald Trump no Capitólio. Engel então diz para ele que não pode fazer isso porque seria muito perigoso. Trump então diz para ele que ele tá pouco se ferrando, que as armas que a galera tá carregando não são para poder matá-lo, então para ele ir, ponto final, e dirigir o cartelar. O motorista então repete a informação de que não pode levar o Trump, ele chega puto da vida e fala: eu sou a porra do presidente, me leva até lá, raivoso pra caceta,
E o cara, novamente, fala que não posso levar e tava batendo o pé. O Trump, então, no banco de trás, levanta e tenta segurar o volante do carro para poder direcionar ele para a direção do Capitólio. E o Robert Engel, que estava dirigindo, falava: senhor, não faz isso, senhor. Você não pode fazer isso. Tipo, me deixa fazer meu trabalho, deixa dirigir. Então ele pede para que o Trump tire a mão do volante, e quando o Trump percebe que ele não iria mais conseguir pegar o volante, ele tenta enforcar o Robert Engel. Trump tem 76 anos. Robert Engel é o chefe do serviço secreto americano. Eu não preciso nem dizer que o Trump não conseguiu enforcar o cara, né? Mas de qualquer forma, o Trump e o Engel ficaram por um tempo nessa situação, até que, sem conseguir o que queria, Trump chega à Casa Branca de maneira forçada, porque o Robert Engel dirige até lá e é isso. E cara, eu não sei se você tem ideia do quão bizarra foi essa situação. Muito provavelmente o Robert Engel recebeu ordens de cima do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos para impedir qualquer tentativa do presidente Trump de se juntar aos manifestantes que ele sabia que iria invadir o Capitólio, e ele queria invadir junto com a galera. Ele queria estar lá junto com a galera. É uma resposta do sistema para impedir um golpe no próprio sistema, mesmo que esse golpe venha do topo do sistema. É bizarro, cara. Now to what happened in the president's vehicle when the Secret Service told him he would not be going to the Capitol after his speech. Tony proceeded to tell me that when the president got in the Beast, he was under the impression from Mr. Meadows that the off-the-record movement to the Capitol was still possible and likely to happen, but that Bobby had more information. So once the president had gotten into the vehicle with Bobby, he thought that they were going up to the Capitol, and when Bobby had relayed to him, we're not, we don't have the assets to do it, it's not secure, we're going back to the West Wing. The president had a very angry response to that. Tony described him as being irate. The president said something to the effect of, "I'm the effing president, take me up to the Capitol now." To which Bobby responded, "Sir, we have to go back to the West Wing." The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel. Mr. Engel grabbed his arm, said, "Sir, you need to take your hand off the steering wheel. We're going back to the West Wing. We're not going to the Capitol." Mr. Trump then used his free hand to lunge towards Bobby Engel, and when Mr. Renato had recounted this story to me, he had motioned towards his clavicles. E essa cena do Trump tentando enforcar o cara que oficialmente o protege por ele não ter seguido as suas ordens é uma cena típica de um golpe de Estado na América Latina. Cara, eu tranquilamente veria essa cena acontecendo em alguma tentativa de autogolpe, sei lá, na Colômbia, por exemplo. Mas ver isso acontecendo nos Estados Unidos é bem bizarro, principalmente levando em conta o histórico do país em relação à segurança interna. De qualquer forma, o Trump chega na Casa Branca e de lá toda e qualquer tentativa de sucesso desse golpe se esvaiu por água abaixo. O Trump praticamente desiste de tentar dar o golpe porque não há mais muito o que recorrer. Então assim, primeiro ele faz um tweet enquanto a invasão ainda acontecia, falando de que Mike Pence não teve coragem de fazer o que deveria ter feito, mas logo depois de alguns tweets ele já falou pra galera que todo mundo deveria ir pra casa e que nunca esqueçam desse dia, mas que pra galera ir pra casa e parar de invadir o Capitólio, porque realmente não tinha muito mais a ser feito. Esse último tweet sabemos que foi feito por recomendação da alta cúpula trumpista que estava hospedada no hotel, lembra que eu falei? O objetivo desse tweet era blindar Trump de qualquer julgamento futuro que ele viesse a passar pelo que aconteceu no dia 6, já que aquele tweet seria como se fosse uma prova de que o Trump, na verdade, estava falando pra galera não invadir, quando nós já sabemos que ele estava enforcando o seu motorista de tanto que ele queria ir participar da invasão. E quando a invasão aconteceu, Trump não tinha conseguido apoio nem de cima, nem dos militares, nem do procurador-geral, nem de Mike Pence, nem de ninguém. Ele estava basicamente isolado. E com tudo que estava acontecendo de baixo, com seus manifestantes invadindo o Capitólio, aquela tentativa de golpe, por não ter sido um sucesso, acabou por se tornar um problema, porque agora ele tinha que se desvincular daquilo
para que ele não fosse, enfim, preso por aquilo, por uma tentativa de golpe mal sucedida. E aí, quando o golpe falhou e deu a invasão, e meio que caiu a ficha, tudo aconteceu muito rápido, mas caiu a ficha de que não ia dar certo, a ideia agora passou a ser limpar toda aquela sujeira, e a forma como eles fizeram isso, assim, é muito engraçada e muito eficaz. Aqui começa uma das coisas mais patéticas da televisão americana. Se liga nisso. Some of the people who breached the Capitol today were not Trump supporters. I knew those are people that love this country, that truly respect law enforcement, would never do anything to break a law, and so I wasn't concerned. The DOJ is harassing peaceful patriots across the country. And Andrew Clyde, who we saw earlier, standing just a few feet from rioters. There was no insurrection, and to call it an insurrection, in my opinion, is a bold-faced lie. Os caras simplesmente falaram que não teve invasão e que o que aconteceu foi só uma manifestação pacífica mesmo. Caralho. Os caras simplesmente falaram que não teve invasão e que o que aconteceu foi só uma manifestação pacífica mesmo. E é claro, a ideia disso era minimizar os acontecimentos para que qualquer investigação que tivesse, que buscasse investigar os eventos que aconteceram, tivesse que ter um peso político muito maior para poder, de fato, avançar. E querendo ou não, os trumpistas conseguiram isso. O comitê do dia 6 de janeiro só começou mesmo agora. Há pouco tempo, cara. Tipo, 1 ano depois desses acontecimentos. Então, nessa situação, o Trump não tinha verdadeiramente mais muito o que fazer. Ele gasta o resto da noite fazendo telefonemas com toda a sua base, conversando desde com o advogado dele, o Rudy Giuliani, até com o apresentador de TV da Fox News, o Sean Hannity. E basicamente foi por isso que Trump falhou em conseguir dar um golpe. Ele não tinha apoio majoritário da população, que votou majoritariamente no Biden, e ele também não tinha apoio da alta cúpula do poder político americano, nem do poder militar, nem do poder judiciário, nem de qualquer outra instituição desse tipo. É óbvio que ele ainda tinha apoio de uma grande parcela da população, afinal foi por isso que ele conseguiu invadir o Capitólio, mas que não foi o suficiente para essa tentativa de golpe ser concretizada. Foi sim suficiente para que a invasão do Capitólio acontecesse, mas não para que um golpe de Estado acontecesse. E aqui, antes de encerrar, eu queria falar uma coisa importantíssima para vocês. Ainda existem muitas perguntas para as quais simplesmente não temos respostas nesse caso, e eu vou te dar exemplo de algumas. Por que a Guarda Nacional demorou 4 horas para chegar no Capitólio? Por que a segurança daquele dia estava bem enfraquecida pelo que ela deveria estar em relação à quantidade de manifestantes ao redor do Capitólio? E por que verdadeiramente o Robert Engel não levou o Trump para o Capitólio naquele dia 6? Por que ele desrespeitou uma ordem direta do presidente? Essas perguntas, apesar de não termos respostas definitivas, estão muito bem debatidas nos 3 livros que eu já recomendei e nos trabalhos do comitê do dia 6 de janeiro. Então, se você estiver querendo se aprofundar nisso, já sabe onde procurar. Donald Trump, então, sai da presidência dos Estados Unidos no dia 20 de janeiro e Joe Biden se torna o presidente da maior plutocracia militar da história desse planeta. Existem tentativas de emplacar o Trump novamente em 2024, mas com a invasão da Ucrânia e com toda a mudança na geopolítica internacional que esse evento causou, prever o que vai acontecer daqui a 2 anos é uma tarefa praticamente de maluco. Vivemos em tempos estáveis e isso é um fato que temos que lidar. De qualquer forma, o vídeo foi esse. Se você gostou e curte o meu conteúdo, dá uma ajuda aqui no Seja Membro do canal ou faça uma doação pelo Pix. Aqui tá o QR Code. Eu adoraria que vocês fizessem essa doação porque vocês não têm ideia do trabalho que dá fazer esse tipo de vídeo. Só a bibliografia que eu boto aqui na descrição demora assim umas 10 horas pra fazer tudo. Eu ia falar 15, mas eu acho que é umas 10. E se você gosta de política, economia e filosofia, eu, junto com mais 2 amigos, também temos um canal no Telegram, onde falamos sobre esses temas através de notícias do dia a dia. Então a gente manda lá uma notícia do dia a dia, manda um áudio logo em seguida, explicando como é que essa notícia lida com vários outros contextos políticos, econômicos e filosóficos da nossa sociedade. E eu acho que você vai se amarrar nesse grupo. Então entra aqui, tá aqui na descrição, e o vídeo basicamente é esse. Meu nome é Caio Barroso, e até daqui a 15 dias. Valeu!
E antes de fazer os agradecimentos habituais que eu faço, eu gostaria de pedir desculpa a todos devido à quantidade de tempo que eu fiquei sem postar vídeo. Para quem me acompanha no Instagram, ou então para quem percebeu que, como eu falei nesse vídeo, esse vídeo foi gravado dia 2 de junho e nós estamos postando esse vídeo dia 11 de setembro, eu tive uns problemas pessoais e infelizmente não consegui editar esse vídeo a tempo para poder continuar com o ritmo de postagem de um vídeo a cada 15 dias. Mas agora, se tudo der certo, eu estou de volta e voltaremos à programação habitual. A investigação do comitê do dia 6 de janeiro avançou muito desde então, e só para citar algumas coisas, foi feita uma busca e apreensão na mansão do Donald Trump para ver se ele estava com documentos secretos que sumiram, pelo visto, né? O relato da Cassidy Hudson começou a ser questionado pelos republicanos, começou a acontecer coisa pra caraca. Então, assim, infelizmente meu vídeo ele tá um pouquinho desatualizado. Ontem mesmo, o Steve Bannon se entregou pra polícia de Nova York e ele acabou de ser preso. Então, realmente, aconteceu muita coisa, mas a ideia geral continua sendo essa. Queria agradecer as pessoas que me mandaram pix ou que são membros do canal, como o Arthur Ramos Xisto, a Ramayana Rambo, o Daniel Gouveia de Menezes, o Nathan Silva Kruk, o Arthur Rabelo Galhardi, o Gustavo de Oliveira Camargo, o Caetano Mazzoni, o Pedro Tristão, o Felipe Esposito, o Renan Uccelli, a MPB da Gema, o Eduardo Oliveira e o Victor Tafarel da Costa. Sem vocês, esse projeto não seria possível e por conta disso eu agradeço muito a vocês. Um abraço e até daqui a 15 dias.